Qual banco de dados usar no seu projeto? Para você que está começando, tem algumas dicas importantes. Então bora lá. A primeira dica que eu gosto de sempre recomendar é o Firebase. Por quê? Pensa que você está começando o seu projeto, a sua primeira ideia, você está entrando no mundo da programação e você não precisa se preocupar com infraestrutura, com nada dessa complexidade. Você só precisa abrir o site do Google, escrever Firebase, criar a sua conta e criar o seu banco de dados. Quando a gente está utilizando o Firebase, tem um banco de dados que se chama Firestore. O Firestore é um banco de dados NoSQL. E qual que é a vantagem, principalmente para quem está começando e não sabe por onde criar o seu primeiro banco de dados? É que ele é um banco de dados as a service. Então, você criar sua conta lá no Firebase, pronto. Já inicializou, criou sua conta no Firebase, inicializou seu projetinho no Firestore, pronto. Banco de dados funcionando. Show! Agora, outro banco que eu recomendo bastante é o Supabase. A diferença do Supabase para o Firebase é que o Firebase trabalha com NoSQL e o Supabase trabalha com SQL. Então, se você está acostumado com abordagem de banco de dados diferente, você pode ir para um ou pode ir para outro. Mas, para o final aqui, tem uma dica muito importante que é o banco de dados que eu tenho utilizado bastante em vários projetos. Já utilizei todos esses, mas eu estou migrando para utilizar esse novo banco aqui, o famoso MongoDB. E por que a gente está falando desse também? Porque pensando nas estruturas que a gente tem, né, do Supabase e do Firestore, do Bank as a Service, tem como você ter uma estrutura um pouco parecida com o Mongo. Por exemplo, no Atlas, você consegue subir a instância do seu Mongo em cloud, tanto na Google quanto na AWS ou na sua cloud de preferência. Você tem toda uma infraestrutura web ali para você manipular o seu banco de dados, verificar os seus clusters e tudo mais. E aí, por que eu quis trazer, né, esse ecossistema aqui de banco de dados? Tem vários outros bancos de dados, você pode usar MySQL, você pode usar qualquer outra coisa, só que trazendo para o mundo do front-end, principalmente para o mundo mobile, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, como a gente está falando do nosso queridinho Flutter, todos esses você consegue ter SDKs para você conectar diretamente. Então, para você que está com um projetinho, né, de estudos, qualquer um desses bancos você vai conseguir utilizar no seu projeto Flutter. Mas quando você vai criar um projeto produtivo, aí eu já não recomendo você, por exemplo, conectar o Mongo diretamente no seu projeto. Aí seria legal você fazer uma API. Então lá no meu canal do YouTube já tem um conteúdo para a gente que está começando a criar o nosso primeiro back-end. E aí as próximas fases vai ser a evolução desse back-end utilizando essa estrutura de banco de dados que a gente comentou aqui. Então é isso, galerinha. Até o próximo vídeo.